Oi, esse é o nosso segundo vídeo da série Meu Crochê Perfeito e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o fechamento da carreira e o início de forma que fique assim, sem marca de fechamento de carreira, sem aquela marca no meio do trabalho. Então ele vai ficar como esses círculos que eu já fiz aqui, certo? Os materiais que a gente vai utilizar nessa aulinha eu deixei na descrição do vídeo. Então vamos começar? Para que o meu círculo ele fique fechadinho assim no meio, eu vou começar com um anel mágico. Eu já ensinei ele aqui no canal, mas eu vou fazer novamente, para quem não assistiu, não viu ainda, né, o vídeo. Então aqui você vai fazer assim, para o anel mágico. Você vai deixar um pedacinho de fio para frente da sua mão. Você vai pegar esses dois dedos aqui da sua mão esquerda, vai deixar um pedacinho de fio sobrando e vai fazer 2 voltas no dedo. Uma, ó, e 2. Vai ficar 2 fios aqui na parte de trás do dedo. Só que quando você dá a segunda volta, você cruza o fio e segura com o dedo anelar. Por quê? Porque eu tenho que vir, ó, formou um X aqui. Eu tenho que vir por baixo da primeira volta e puxar essa segunda volta por baixo dela. O que acontece aqui? Agora eu pego aquele fio que vem do novelo e prendo com uma correntinha. Tiro do meu dedo e formei o meu anel mágico, certo? Eu vou trabalhar os meus pontos aqui pegando esses 2 fios do anel, ó, porque depois eu puxo essa pontinha e ele fecha formando o miolinho bem fechadinho. Então aqui eu vou subir mais uma correntinha, só para dar a altura dos pontos que eu quero trabalhar agora. Então fechei com uma correntinha e subi mais uma. Só que eu não vou contar como um ponto. Eu vou pegar a laçada e eu vou trabalhar 16 pontos altos agora aqui dentro do círculo. Outro detalhe, você pode começar com a quantidade de pontos aqui diferente também, depende do trabalho que você for fazer. Não necessariamente porque eu vou fazer um trabalho redondo, que eu vou começar com 16 pontos. Às vezes pode ser 12, às vezes pode ser 14, às vezes pode ser outra quantidade. Então aqui eu vou começar com 16 nessa amostra. Esse é o meu primeiro ponto alto, ó. E aqui nesse primeiro ponto alto, eu vou colocar um marcador. Quando você faz o primeiro ponto, fica uma correntinha atrás dele, ó. Então, você coloca aqui nesse primeiro ponto um marcador para você saber qual é o primeiro ponto da carreira. E agora você faz o segundo, o terceiro, o quarto, até ficar com 16 pontos. Lembrando que eu não estou ensinando a execução dos pontos, você já deve saber fazer o ponto alto, o ponto baixíssimo, para fazer essa amostra, certo? Porque eu já tenho a aulinha do ponto na playlist Primeiros Passos do canal. Então, aqui a gente vai fazer, vai aprender, né, a fazer o círculo sem emenda e também o fechamento, o arremate final dele sem marca. Ó, vai fazendo até que fique com 16 pontos altos. Fiz aqui os meus 16 pontos altos, vai ficar exatamente assim o meu trabalho. O que eu vou fazer agora? Eu alongo um pouquinho esse meu último ponto para não perder o ponto e puxo esse fio que eu deixei à espera aqui, essa pontinha de fio. Ó. Puxo bem até ele fechar totalmente o miolinho do meu trabalho. Ó, então essa parte aqui ela já ficou perfeita. Agora eu vou fazer o fechamento da carreira, que aqui é que está o segredinho para ela ficar perfeita. Mas antes de eu te ensinar esse segredinho, deixa eu te pedir só uma coisinha. Você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou as notificações? Porque é muito importante, para você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve, é bem rapidinho, não custa nada, é de graça. Para você é uns segundinhos apenas, mas para a gente é super importante, porque ajuda muito no crescimento do canal, nos motiva ainda mais para a gente trazer ainda mais conteúdo legal como este aqui para você aprender. Então é um tempinho só que você gasta, mas para a gente é muito importante. Agora vamos ao fechamento da carreira, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho aquela correntinha que eu subi ali, só que eu não vou considerar ela. Eu considero o primeiro ponto alto que eu fiz. Então, eu tô com o marcador, eu vou tirar o marcador do primeiro ponto. E eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Ó.
Vou lá no primeiro ponto alto, né? Não é naquela correntinha. Fechei aqui a minha carreira. Só que agora eu vou fazer mais um detalhezinho. Eu não vou começar a carreira aqui. Eu vou no próximo ponto, ó. No próximo ponto alto. E vou levar essa laçada desse fio lá para aquele próximo ponto. Então, o que que eu faço agora? Eu venho por trás do próximo ponto alto, introduzo a agulha, pego essa laçadinha e levo lá para trás. Ó. Quando eu puxei a minha laçadinha aqui, eu fico com esse fio corrido da laçada que eu puxo. Ó, eu vou alongar um pouquinho mais só para você ver o que eu estou falando aqui. Como eu não começo aqui nesse ponto que eu fechei, quando eu levo o fio para o próximo ponto, ó, eu fico aqui com esse pontinho, com esse fio corrido que eu acabei da laçada que eu acabei de puxar. Então, eu vou deixar o marcador aqui, ó, que aqui eu vou fazer o meu último ponto da carreira, certo? Então, eu só vou apertar um pouquinho mais, senão vai sobrar agora aqui. Então, fechei com ponto baixíssimo. Só alongo um pouquinho para poder puxar lá no próximo ponto alto. Então, vou no próximo ponto e puxo a laçada ali por dentro. E coloco o marcador nesse fiozinho corrido que ficou aqui do ponto que eu acabei de puxar. Retomo aquele fio que eu puxei lá para trás. Só que eu não posso começar a carreira lá por trás, porque se eu começar lá por trás, eu vou deixar relevo aqui nos pontos na parte da frente. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu volto com a agulha pela frente do trabalho, pelo mesmo ponto. Ó, pelo mesmo ponto, introduzo a agulha, aí sim, puxo o fio lá atrás, alongo um pouquinho a laçada e fecho com outra laçadinha, como se fosse um ponto baixo. E aí, eu subo mais uma correntinha para dar a altura do ponto. Então, esse ponto que eu subo aqui, eu não considero na contagem dos pontos. Como eu vou ter que trabalhar agora o dobro de pontos na próxima carreira, passando para 32 pontos, então eu não conto esse primeiro ponto. Vai nos dois próximos pontos da base e faz 2 pontos altos. E vai trabalhando 2 pontos altos para cada ponto. Nessa carreira, a gente vai ficar com 32 pontos. Então, ó, estou chegando ao final da carreira, eu tenho 30 pontos, faltam os 2 últimos pontos, que eu vou fazer ali onde eu deixei o marcador. Então, o que que acontece? Eu fecho a carreira no primeiro ponto, mas começo ela no segundo. Então, por isso que eu coloco ali o marcador naquele primeiro ponto que eu fechei a carreira, no ponto alto, porque eu tenho que terminar a carreira nele, né? Eu não posso esquecer dele no final, senão vai ficar buraquinho. Então, agora eu tiro o marcador daqui. Ó, e vou fazer meus 2 últimos pontos altos nele. Fica um pouquinho mais apertado. Ó, mas é ali que eu tenho que terminar para ficar certinho o meu círculo. Ó. Agora, eu vou fechar a carreira da mesma forma que eu fechei anterior. Então, ó, aqui eu tenho aquele pontinho que eu fechei para começar a carreira e a correntinha que eu fiz, certo? Eu não fecho aqui eu só subo para dar a altura do ponto. Eu fecho no primeiro ponto alto, ó, nessas 2 alcinhas aqui. Então, o que que eu faço agora? Fecho com ponto baixíssimo. No primeiro, eu fecho com ponto baixíssimo, ó. Alongo um pouquinho só o ponto. Aí, eu vou no segundo ponto, que é onde eu subo para iniciar a carreira. Só que eu venho por trás desse segundo ponto, pego essa laçadinha aqui e puxo lá para trás. E eu já coloco o marcador nela, porque quando eu puxei a laçada, ficou 2 fiozinhos corridos ali, ó, da hora que eu puxei a laçada. Então, eu tenho que colocar ali, porque o meu último ponto vai ser feito ali. Levei lá para trás, mas não posso começar a carreira lá por trás, senão vai ficar relevo aqui na minha carreira. Então, eu venho no mesmo ponto por onde eu levei esse ponto lá para trás, só que eu venho com a agulha pela frente, introduzo a agulha lá para trás de novo, ó. Puxo o fio, alongo um pouquinho aqui a laçada e ó, faço como se fosse um ponto baixo
e uma correntinha para subir. Já tô aqui em cima já, novamente. Nessa próxima carreira agora, eu vou trabalhar a sequência de um ponto, um aumento. Então, esse ponto não conta nessa minha contagem, nessa minha sequência. Eu vou no próximo ponto, começo efetivamente a carreira, fazendo um ponto alto nesse ponto e um ponto, 2 pontos no ponto seguinte. Se você quiser, você pode colocar um marcador nesse primeiro ponto alto, que é para saber onde você vai fechar a próxima carreira, se você tiver dúvidas, tá? Não tem marcador? Coloca um fio de outra cor. Fiz um ponto nesse ponto, vou fazer 2 no seguinte. Fiz um ponto no próximo, faço 2 no seguinte. Faço um ponto no próximo, faço 2 no seguinte. E vou trabalhando essa sequência, um ponto, aumento, para toda a carreira. Terminei a minha carreira com um ponto, um aumento. Então, nessa carreira, eu fico com 48 pontos. Por quê? Eu comecei com 16, na seguinte, que foi a segunda, aumentei para 32. Nessa próxima aqui, eu passei para 48, porque como eu comecei com 16, sempre vai aumentando 16 a cada carreira, se eu usar essa lógica de um ponto aumento, 2 pontos aumento, 3 pontos aumento. Mas tem que ver se essa lógica vai dar certinho no trabalho. Às vezes pode acontecer dela começar a ondular, dela começar a fechar, e aí eu tenho que diminuir ou eu tenho que aumentar os pontos na minha carreira. E eu tenho que ir observando, conforme a tensão do meu ponto, o resultado a cada carreira, ok? Então, eu vou fazer aqui o meu último aumento, eu termino com um aumento nessas sequências. E vou terminar ali onde eu deixei a marcação daquele fio corrido, quando eu puxei para o segundo ponto, né? Ó, deixei o marcador ali, vou fazer o meu aumento agora ali. Ali fica mais apertadinho, ó, mas é normal, tá? Terminei o aumento e agora eu vou no outro marcador que eu deixei para saber onde era o primeiro ponto alto. E aí eu fecho com um ponto baixíssimo. Ó. Aqui eu deixei cruzado esse aumento, eu vou fazer novamente. Às vezes o ponto fica cruzado lá embaixo e eu não gosto quando ele fica cruzado. Ó. Agora sim. Terminei aqui, então, a minha terceira carreira. E, ó, não fica marca. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira para revisar bem, para fixar bem esse fechamento, esse início. E você poder fazer todos os seus círculos aí, agora sem fechamento, né? Sem marca de fechamento de carreira. Então, vamos lá. Fechei no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Eu não começo no primeiro ponto. Eu vou lá no segundo, eu vou alongar só um pouquinho aqui a minha laçada, eu vou no segundo ponto alto, introduzo a agulha por trás dele, pego aquela laçadinha que eu deixei ali à espera e puxo lá para trás. Quando eu puxei ela deixa aqui 2 fios corridos na parte da frente do meu trabalho, ó. Então, o que que eu faço, ó? Vou fazer novamente. Só para você fixar bem, ó, tá aqui a laçadinha. Quando eu puxo ela aqui para o segundo ponto alto, ela deixa 2 fios corridos aqui na parte de baixo, ó, 2 alcinhas, como se fosse uma correntinha. Então, eu coloco o marcador ali, que é ali que eu tenho que terminar a carreira depois. E agora, eu não posso começar a minha carreira lá atrás. Então, eu tenho que vir para frente desse mesmo ponto, introduzo a agulha, vou lá atrás, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, alongo um pouquinho a laçada e fecho com outra laçada. E subo mais uma correntinha. Só que eu não conto esse ponto como primeiro ponto. E a minha sequência que eu vou trabalhar agora será de 2 pontos, um aumento. Então, eu conto a minha quantidade de pontos, que na próxima carreira vai ser 64, a partir desse ponto aqui, ó. Faço o ponto alto, coloco o marcador para saber onde eu vou fechar,
faço mais um ponto alto no próximo ponto, e agora no seguinte eu faço o aumento, porque são 2 pontos, um aumento para essa carreira. Novamente, ó, 2 pontos altos, um para cada ponto de base seguinte, e agora o aumento. 2 pontos no mesmo ponto. E vou trabalhando essa sequência para toda a carreira, 2 pontos, um aumento, e tem que dar 64 pontos. Terminei a minha carreira aqui, ó, vou fazer o último aumento lá naquele pontinho onde eu deixei a marcação. Pego as 2 alcinhas, ó. Se eu pegar só uma, vai ficar uma alça corrida aparecendo ali na frente do ponto. Então, eu pego as 2, ó. Opa, peguei a laçadinha. E agora eu faço os 2 pontos altos aqui para terminar a carreira. Como eu não vou continuar mais aqui, agora eu vou te ensinar então o arremate. Você vai finalizar a carreira, só que ao mesmo tempo arrematando, e vai deixar esse arremate perfeito, sem marca também. Como é que eu vou fazer agora? Ó, vou tirar aqui a marcação desse primeiro ponto alto. Aqui eu tenho meu último ponto. Eu vou puxar o ponto, agora introduzindo a agulha nesse primeiro ponto alto da carreira lá por trás. Eu vou puxar essa laçada ali por dentro. Só que eu quero arrematar, eu não vou mais trabalhar. Então, não vou fazer mais daquele jeito para subir a carreira. Eu vou cortar o fio e vou puxar o fio todo ali por dentro daquele ponto. Ó. Quando eu faço isso, fica esse fiozinho corrido aqui, ó, um fiozinho só. O que eu faço agora para terminar como se fosse uma correntinha, como os outros pontos aqui? Eu venho no último ponto alto que eu fiz por trás dele, introduzo a agulha, ela sai no meio do ponto, ó, no meio daquelas 2 correntinhas. Eu pego aquele fio que eu cortei ali e puxo ali por dentro. Ó. Ela termina como se fosse aqui um outro pontinho corrido, ó, e não fica a marca do arremate. Viu? Só não pode puxar muito assim, ó, aí vai ficar marcado. Então, você alonga um pouquinho o fio depois, deixa ele bem do tamanho dos outros pontos do lado dele ali. E aqui por trás agora, você vai colocar numa agulhinha de tapeçaria e vai fazer o arremate. Então, eu vou trazer esse fio aqui por dentro dos meus pontos agora. E esse acabamento é muito importante. Tem que fazer bem direitinho. Olha, ver se não repuxou o ponto ali em cima. Vou levando meu fio lá pra dentro do trabalho, lá pra baixo das minhas carreiras, ó. Porque eu tenho que esconder bem esse fio. E eu posso também fazer um pontinho de arremate aqui, ó. Passo a agulha por baixo de um ponto, ele forma uma laçada. Passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Quando eu estiver mais lá embaixo, né? E vou continuar escondendo, que eu não posso deixar aqui isso aparecendo, ó. Vou passando aqui por dentro dos pontos, até eu ver que ele ficou bem seguro. Quando eu ver que ele ficou bem seguro, aí eu corto o fio. Aquele do começo eu já posso cortar. O avesso ele fica perfeito. E a parte da frente também, ó. Não tem marca no arremate, não tem marca na frente do trabalho, não tem marca em nenhum lugar. Então, parabéns! Agora você já sabe como não deixar marca de fechamento de carreira nos seus círculos e também como fazer o arremate perfeito para que ele fique, ó, sem nozinho, sem marca de arremate aqui no final do trabalho.